You are currently the only person in this conference. Ok. Então, dando continuidade à matéria, essa semana o pessoal, lembrando que semana passada a gente viu o que era trabalho, que era uma forma basicamente de transferir energia para um corpo ou de retirar a energia de um corpo. Hoje aqui a gente vai ver como é que isso está relacionado com uma outra grandeza ou com uma forma de energia chamada de energia cinética. Além disso, vamos ver tipos de energia potencial e um dos principais princípios da física e da natureza, que é a conservação da energia. Então, um recado, não se esqueça, o questionário referente à aula passada e da aula de hoje vai abrir amanhã, se não me engano. Okay? E vocês vão ter 10 dias para fazer ele. O questionário ele é um pouco maior que os anteriores, ele tem 8 questões, mas ele tem 1 hora a mais para vocês resolverem. É o mesmo esquema, começou o questionário, você tem 3 horas para resolver. É quinta, obrigado. Então é de quinta até acho que o outro domingo que você tem para fazer. Só que lembrando, depois que vocês começarem, você tem 3 horas para fazer ele. Então pegue uma manhã, uma tarde livre, ou sábado ou domingo, já que nessa pandemia não existe muito final de semana. Se está existindo final de semana e vocês estão saindo, eu gostaria de estar xingando vocês pessoalmente. Tá? Mas, então vamos lá. Lembrem de ficar em casa. Então, na aula passada, pessoal, a gente viu que o trabalho, ele surge quando uma força gera um deslocamento em um corpo. De tal forma que, para existir esse trabalho, essa força tem que ser perpendicular, tem que ter pelo menos uma componente paralela ao deslocamento, e essa componente paralela que a gente está considerando aqui, esse F. Também a gente já viu que se essa força é a força resultante no corpo, dá-se que o resultante é a massa vezes a aceleração. Então eu posso pegar essa relação da segunda, jogar na equação de trabalho e obter que o trabalho também pode ser compreendido como a massa do corpo vezes a aceleração dele, que nesse caso é constante, vezes o deslocamento desse corpo. Aí eu posso considerar um caso simples. Primeiro, como eu já falei, força constante. Além disso, movimento retilíneo. Faltou um O aqui. Então, essa a solução segunda lei de Newton é o famoso MRV que vocês devem ter visto lá no ensino médio. Eu sei que todo mundo vê. MRV, existe uma equação. Sai cortando? Melhorou? Tá, peraí, deixa. Talvez é o caso que eu vou ir pro 4G, só um minutinho. You are currently the only person in this conference. Ok, mudei pro 4G, me digam se melhorou ou não. Então, lá do MRV tem a equação de Torricelli, que ela basicamente me dá a relação entre a velocidade de um corpo, a sua aceleração e o seu deslocamento, e de tal forma que a gente tira a variável tempo da equação. Então, se eu isolar A delta x, que é o que eu tenho aqui, eu obtenho que A delta x é 1 meio de V quadrado menos V0 quadrado. Ou, notem que se eu voltar agora lá para a equação do trabalho, onde eu tinha uma massa multiplicando A vezes delta x, eu fico que o trabalho é 1 meio de mv quadrado menos 1 meio de mv0 quadrado. Então, observe que o trabalho ele é igual à variação de uma dada quantidade, e essa quantidade depende da massa do corpo e do quadrado da velocidade. A velocidade em um instante final e a velocidade em um instante inicial. Então, essa grandeza, pessoal, 1 meio de mv quadrado, é o que a gente define, então, como energia cinética. Lembra que eu já falei na aula passada que o trabalho ele era uma variação de energia entrando ou energia saindo de um corpo.
E agora a gente está vendo que o trabalho mecânico realizado por uma força, ele é igual à variação de uma energia que depende da velocidade do corpo, ou a energia de movimento. Alguém nunca viu isso na vida? Ou não entenderam uma parte? Estão me ouvindo? Principalmente? Tá, beleza. Então, pessoal, a energia cinética, ela é a energia associada ao movimento, de tal forma que ela vai aumentando com o quadrado da velocidade. Então, percebo que se o trabalho total sobre um corpo, ou o trabalho da força resultante, é maior do que zero, isso significa que a variação da energia cinética é maior que zero, ou que a velocidade aumentou. Se o trabalho é menor que zero, significa que a velocidade diminuiu. Se o trabalho é zero, significa que a velocidade em módulo se mantém constante. Então, a gente pode relacionar o trabalho com a variação dessa quantidade. Além disso, para o eco. Tá? Por algum motivo, de tempo em tempo, eu tenho que clicar aqui, aí não fica estranho, eu acho. Então, eu falei ao passado que o trabalho ele está diretamente relacionado com a trajetória que um corpo faz. O que isso significa? Se eu saio dessa posição inicial e vou até essa posição final, okay? Dependendo de qual é a trajetória que eu faço, eu posso ter trabalhos que eu posso, além de ter a trajetória diferente, ter forças criando essas trajetórias de formas distintas. Okay? Então, o trabalho pode depender da posição do objeto, mas também de qual caminho que esse objeto faz. Vocês talvez já viram ou vem cálculo uma coisa chamada integral, que a definição mais formal do trabalho é esse carinha daqui. Obviamente, a gente não vai ver integral aqui, a gente não vai resolver esse tipo de equação, mas essa bolinha no meio da integral, ela significa que esse carinha depende de qual caminho que dentro. E para quem nunca viu que a integral na vida, a pessoa integral é só uma soma. O símbolo dela é esse S esticado, porque é uma. Mas de novo, a gente não vai usar a integral aqui, e provavelmente estão vendo ou vão ver o que é uma integral. Né? Então, o que caracteriza essa força conservativa? É toda força onde esse caminho, esse cálculo não depende de qual é a trajetória que eu faço. Ou o trabalho não depende de qual trajetória que eu estou fazendo. Só depende de onde eu saio, de onde eu vou. Tá? Realmente não sei mais o que fazer, porque ou a internet que não está ajudando, ou o meu fone está indo pro saco. Tá, ok. Segue ouvindo mal, tô tentando aumentar o volume aqui no máximo que der. Okay, só um minutinho então que eu vou trocar de fone e já volto, pessoal. Ok, pessoal, agora estão me ouvindo melhor? Ou ainda não?
Então eu estou no seu microfone, que foi a alternativa que deu. Então acho que era o meu fone mesmo que estava dando pau. Duas forças conservativas ou cujo trabalho depende da trajetória são a força peso e também a força elástica. Por que a força peso independe da trajetória? Porque ela é sempre igual, independente de qual caminho que eu faço, é sempre igual a mg. E além disso, a força ela só depende do quanto que eu distendi a mola e não de como eu estendi a mola. Tá? Então, para essas forças conservativas, a gente pode associar ela uma energia chamada de energia. Porque lembrem, quando um corpo é liberado sobre a ação da força-peso, esse corpo ele vai começar a ganhar velocidade. Então isso quer dizer que ele vai ter uma velocidade inicial, e essa velocidade vai variar e aumentar até uma velocidade final. Então percebo que tem forças ou que a gente pode energias, perdão, que a gente pode associar com forças que vão acabar fazendo com que um corpo ganhe ou perca velocidade. Só que a energia potencial é um pouquinho diferente da energia cinética. Que ela normalmente depende só da posição dos corpos. A segunda parte é que quando a energia potencial do corpo diminui, ela está sendo transformada em alguma outra coisa. E ela é convertida em alguma outra coisa, realizando trabalho. Então, se diminuir a energia potencial gera trabalho, significa que o trabalho é o negativo da energia potencial. Okay? Porque um indo, a outra tá daí. Então, a energia potencial gravitacional, a gente pode tirar ela calculando o trabalho da força-peso. Então, lembrando que se eu tenho um dado corpo, e eu libero esse corpo para cá em direção ao chão. Então, aqui eu tenho uma altura y, de onde está o corpo até o chão. O trabalho realizado pela força-peso nessa queda, como eu estou caindo e a ponta para baixo, mg vezes y. Porque lembrando, o cosseno entre a força e o deslocamento, nesse caso, vai ser 1, porque vai ser cosseno de 0 graus. Okay? Só que trabalho é o negativo da variação da energia potencial. Então eu posso pegar esse resultado, substituir o menos na frente, e com isso obter vale a energia potencial. Tá, então... Não, acho que a conexão mais de lugar não é problema. Então, tô usando o celular porque normalmente é melhor que o computador. E esse computador que eu tô não tem placa de áudio, então não tem como mandar coisa. Como falar através dele. You are currently the only person in this conference. Lá, tentando de novo. Se ficar muito ruim, pessoal, a gente vai ter que então tentar remarcar essa aula, porque provavelmente é a internet dando pau. Tá? Me falem se não der para continuar, a gente remarca a aula para quando ficar melhor para todo mundo. Beleza? Então, melhorou, tá. Então, eu acho que eu tenho porque melhora quando eu saio e entro de novo. Então,
como eu estava falando antes, o trabalho da força-peso é o negativo da energia potencial. Então, isso quer dizer que a variação da energia potencial gravitacional, ela é, lembrando, a minha energia potencial final menos a minha energia potencial inicial. Aqui, pessoal, a gente vai assumir uma coisa, quer dizer que a energia potencial no chão vale zero. E por que isso? Porque só faz sentido fisicamente eu falar em variações de energia potencial. Eu sempre tenho que medir ela em relação a alguma coisa ou algum lugar. Então, a convenção é assumir que a energia potencial gravitacional no chão vale zero. Então, é por isso que esse termo daqui, a gente considera ele como sendo igual a zero. De tal forma que só sobra energia potencial a uma energia Y. Então, o que quer dizer isso daqui, pessoal? Que se eu tenho um corpo a uma dada altura Y do chão, esse corpo tem essa quantidade de energia potencial gravitacional. Se esse corpo começa a cair, a energia potencial gravitacional vai diminuir. Por quê? Porque o Y está diminuindo conforme eu caio. E essa energia potencial gravitacional está virando energia cinética, através da realização de trabalho. Okay? Alguma pergunta até essa parte sobre isso? Ok, pessoal. A outra então, outra força e outra energia que a gente vai calcular aqui é a energia potencial elástica, só que ela é um pouquinho diferente da energia potencial gravitacional. Lembra que na aula passada, quando a gente usou a expressão que trabalho é força vezes um deslocamento, vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, a gente assumia que essa força daqui era constante. Só que a força elástica não é constante. Ela depende de quanto que eu estiquei a mola, ou depende de x. Então, para calcular o trabalho da força elástica, eu tenho que ir para a definição mais formal, que é usar uma integral. Okay? Então, como disse, integral é uma soma, só que uma soma um pouquinho diferente. Tá? Então, lembrando, força elástica é igual a kx. A integral de kx, a integral de qualquer coisa, é igual à área sobre a curva dessa qualquer coisa. Então, qual que é a nossa qualquer coisa aqui? É o gráfico kx. Então, isso aqui é um gráfico linear de inclinação k, que é a constante da mola. Se eu estendi a mola até uma distância x, percebo que aqui eu vou ter x, essa altura aqui é a força que vale kx, e a integral vai ser igual à área desse triângulo sobre a minha curva f de x. A área de um triângulo é o meio de base vezes altura. Base é x, altura é kx. Então, kx vezes x dá kx quadrado. Então, o trabalho da força elástica é dado por 1 meio de kx quadrado. Tá? Então, como eu falei, integral, a definição geométrica dela é essa, que ela é integral, a integral é igual à área sobre a curva. Mas, de novo, você não vai ter que resolver mais nenhuma integral aqui em física, e isso vai ser só lá para cálculo. Então, a tensão elástica é meio de K vezes o quanto que eu estendi a mola. Okay? Notem que se eu não estendi nada a mola, que aqui eu estou usando Z agora vezes X, ou seja, se Z vale zero, eu não tenho nenhuma energia potencial elástica. Por quê? Porque conforme eu estico a mola, seja para frente, eu começo a dar energia para esse corpo. Então, o corpo ganha energia potencial elástica. Quando eu libero, ele vai começar a converter essa energia potencial elástica em energia cinética. Por quê? Porque o Z está indo, logo a energia elástica está diminuindo e tem que virar alguma outra coisa. Okay? E o que é todas essas energias? É a energia mecânica. Tá? Então, a energia mecânica, ou a energia total de um corpo, pessoal, vai ser a soma de todas as energias potenciais mais a energia cinética de um corpo. A energia potencial, pessoal, pode ter mais de um tipo. Se eu tiver um corpo durado em uma mola e sujeito também à força-peso, ele vai ter energia potencial e energia potencial elástica. Além disso, tem
algo muito bom em física, que são as chamadas leis de conservação. A primeira lei que a gente vai ver, e provavelmente a única nesse semestre, é a questão da energia. Tá? O que significa essa conservação de energia? Significa que se eu tenho somente forças conservativas atuando sobre um corpo, a energia total dele não varia. Então, peso e força elástica são forças conservativas. Isso quer dizer que se eu tenho variações na energia potencial, toda essa variação de energia potencial tem que virar a variação da energia cinética. Se eu perco energia potencial, eu ganho energia cinética. Se eu ganho energia potencial, eu perco energia cinética. Então, por isso que quando o corpo sobe, ele começa a andar mais devagar, quando a gente atira ele para cima. Porque ele está ganhando altura, ou seja, ganhando energia potencial gravitacional, mas está perdendo energia cinética, ou seja, perdendo velocidade. Só que o mundo não é perfeito, nem tudo é composto por forças conservativas, existem forças díspares como um atrito. Como é que a gente pode calcular a energia que o atrito retira do movimento? Simplesmente comparando qual que é a variação da minha energia mecânica. Essa variação da energia mecânica tem que ser igual ao trabalho realizado pelo atrito. Alguma dúvida até aqui, pessoal? O áudio está melhor? Realmente, mas eu imagino que seja um problema de internet. Pode ser minha internet também. Tanto que eu já mudei do Wi-Fi para 4G, mas acho que... Então, se qualquer coisa ficar muito ruim o áudio, amanhã de noite eu dou exatamente essa mesma aula para uma outra turma. Aí eu baixo a aula da outra turma, que normalmente é melhor, porque é de noite, aí a aula tá vazio. E aí raramente trava, para nunca trava. Daí eu baixo a aula por live e disponibilizo ela para vocês olharem também depois. Bom, pessoal, então, primeiro exemplo dessa parte de energia. Então, para uma partícula que está sujeita a um campo gravitacional, de tal forma então, que eu quero saber quanto vale a energia potencial gravitacional. Para essa partícula, se a massa dela vale 10 kg, ela estava numa posição inicial de 15 metros e cai até uma altura de 10 metros. Então, quanto que... Tá, vou entrar isso aí só um minutinho. Então, vamos ver se melhorou. Então, pessoal, eu tenho um corpo que está inicialmente 15 metros e ele cai até a posição de 10 metros. Então, a pergunta é quanto que vale a energia potencial em cada uma dessas posições e o trabalho realizado pela força-peso durante a queda. Então, lembrando que energia potencial é massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Então, se a minha altura vale 15 metros, a energia potencial é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, que dá 1.500 joules. Se eu caio até uma altura de 10 metros, a energia potencial final agora é massa vezes a aceleração da gravidade vezes a minha altura de 10 metros, que dá uma energia de 1.000 joules. O trabalho realizado pela força-peso nesse processo, então lembrando, ele é menos a variação de energia potencial. A energia potencial final era 1.000 joules, a energia potencial inicial era 1.500 joules. Então lembre, variação é final menos inicial. Então 1.000 menos 1.500 dá menos 500, trocando aqui o menos, dá 500 joules. A partir disso, eu consigo calcular a variação da velocidade. Se ele saiu do repouso, ou seja, se ele foi largado, que é como está aqui, a velocidade inicial dele vale 0.
Se esse carinha vale zero, sobra só 1/2 de m vezes a velocidade final ao quadrado. Notem que eu posso passar a massa aqui para o outro lado dividindo. O 2 passa para o outro lado multiplicando. E a raiz e o quadrado passa para o outro lado raiz. Então a velocidade final é raiz de 2 trabalho sobre a massa. Se eu jogar os valores, You are currently the only person in this conference. alguma dúvida? Não entenderam alguma parte? Ok. Não, beleza. Então, o trabalho a gente obtém com uma variação de energia potencial gravitacional, que ela é a energia final, que é a energia de quando o corpo estava a 10 metros do chão, menos a energia inicial, que era a energia de quando o corpo estava a 15 metros do chão. Então, eu tenho 1.500, 1.500 menos 1.000, aqui sobra menos 500, com o negativo da frente fica 500 positivo. Com isso, eu posso calcular quanto vale a velocidade desse corpo. Como ele parte do repouso, a velocidade inicial dele tem que ser igual a zero. Então, note que desse lado da igualdade sobra só a velocidade final ao quadrado, a massa e o 2. A massa, como aqui está multiplicando, ela vem para o outro lado dividindo. O 2 indo lado multiplicando. Então, a velocidade final ao quadrado é 2 vezes trabalho sobre a massa, ou se eu ainda passar esse quadrado para o outro lado como raiz, vai sobrar final é raiz de 2 vezes trabalho sobre a massa. Então, se eu jogo os números, me sobra que a velocidade final do corpo é de 10 metros por segundo. Então, em uma queda de 5 metros, a velocidade do corpo aumentou de 0 para 10 metros por segundo, ou de 0 para 36 km por hora. Agora, alguma dúvida? Deu para ouvir? Então, segundo exemplo, para complicar um pouquinho o peronomútil, tem um bloco de massa 1 kg que é liberado do alto de um plano inclinado, uma inclinação de 40 graus, sem atrito, e ele é empurrado com inicial de 4 metros por segundo. E lá embaixo do plano tem uma mola com uma constante elástica igual a 1.000 newtons por metro. E as perguntas é qual que vai ser a velocidade do bloco quando ele chegar na mola, logo antes de bater, dado que ao longo desse ele andou por 5 metros. E a segunda é qual que é a compressão máxima da mola devido à colisão do bloco. Perdão. Então o que a gente tem é isso daqui. O bloco ele começa aqui em cima e errado em direção à mola. Ele anda 5 metros antes de chegar. Então percebo que inicialmente ele cai uma altura, que é a posição inicial dele aqui em cima, menos a posição final. Depois que ele atingir a mola, ele vai começar a comprimir ela. Só que, obviamente, ele não vai comprimir a mola completamente. Ele vai comprimir até o momento que toda a energia cinética dele virou energia elástica. Então, perceba que a gente tem 3 instantes nesse problema. Quando o corpo está aqui em cima, toda a energia dele é energia potencial gravitacional. Quando ele chega aqui, toda a energia dele é energia cinética. E depois que ele comprimir a mola, toda a energia dele vai ser energia potencial elástica. Então a gente tem 3 momentos com 3 tipos de energias diferentes. Então,
A energia dele aqui em cima vai ser uma energia puramente gravitacional, que lembrando é dada por mgy. Quando ele chegar aqui embaixo, ele vai ter uma energia cinética e ele também vai ter uma energia potencial gravitacional. Se eu considero zero de energia potencial, é aqui embaixo. Se eu considerar que o zero da energia potencial é aqui, a energia potencial gravitacional dele é aqui. Então, aqui na primeira, na letra A, eu vou considerar que para o meu universo, o zero de energia potencial gravitacional é aqui. Então, aqui, onde o corpo encontra a mola, a energia potencial gravitacional vale zero. Ok? Então, a energia potencial gravitacional dele aqui em cima vai depender da altura daqui que ele caiu. Como é que eu calcular essa altura ΔY? Bom, aqui é ΔY, né? Aqui eu sei que vale 5 metros. Essa inclinação, como essa reta é paralela a essa daqui, isso aqui tem que valer o mesmo θ ou os mesmos 40 graus. Então, percebo que L é a hipotenusa, ΔY é o cateto oposto a θ. Então, a gente sabe que seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou eu posso descobrir a altura usando que esse L passa para o outro lado. E ΔY é igual a seno de θ. Okay? Então, com isso, eu consigo descobrir quanto que o corpo caiu e saber, consequentemente, que é a minha altura, que eu estou em zero de energia, que é quando o corpo está aqui. Então, a energia inicial do corpo, ela tem uma contribuição que é uma energia potencial gravitacional e tem uma contribuição cinética, que o corpo é arremessado com uma velocidade inicial de 4 metros por segundo. No ponto final, a minha energia cinética vale zero, porque eu estou considerando que esse aqui é o meu de altura, e a velocidade final é o que eu quero saber. Okay? Então, percebo que o que vai sobrar aqui, a variação da energia potencial gravitacional, a variação da energia cinética, isso aqui tem que ser igual a zero, porque que força conservativa não tem atrito, a variação da energia total tem que ser igual a zero. Então, jogando os valores aqui, massa, eu tenho massa nessa expressão, eu posso dividir toda a minha equação por massa, zero por massa segue sendo zero, esse carinha daqui, vai sobrar que a velocidade final ao quadrado é igual. Não, aqui eu tenho um termo que é g vezes y final menos y inicial, esse carinha aqui. Da onde vem esse 2? Vem desse cara daqui, que passa para o outro lado, multiplica. Porque menos, porque eu passei esse cara para o outro lado da equação, ele fica negativo. A velocidade inicial, eu vou passar para o outro lado da igualdade, ele passa positivo. Então, unindo os valores, pessoal, eu consigo obter que a velocidade final do corpo, quando ele chega na mola, é de 8,96 metros. Alguma pergunta? E segue ouvindo? Bom, agora falta a gente descobrir qual que é a compressão máxima dessa mola. Perdão. Então, agora, o meu instante inicial
esse aqui de cima. Então agora que eu mudei o referencial de altura igual a zero, quando a mola está completamente comprimida. Então o que vai mudar agora é que o corpo não andou somente uma distância L, mas andou uma distância L mais a compressão Z da mola. Então lá no instante, a minha energia potencial é dada por essa minha altura inicial, que agora vai ser só L, é um L mais Z, seno de θ. Então, por que mais Z? Porque eu andei uma distância Z no plano. Mola, quando em cima está relaxada. E a velocidade inicial do corpo, como a gente já viu, é 4 metros por segundo. No instante final, a gente está assumindo que essa minha altura agora é igual a zero. A comprimido pressão Z, que é o que eu quero descobrir. E também quando a mola está completamente comprimida, a minha velocidade final vale zero. Okay? Porque toda energia cinética virou energia potencial gravitacional. Então, esse termo vai morrer, que a minha velocidade final vale igual a zero. A minha altura final, também eu estou assumindo que ela vale zero. E então na mola, eu estou assumindo que ela vale zero. Então, esse monte de continha nada mais é do que a variação de energia mecânica. Variação de energia potencial, variação de energia potencial elástica, variação da energia cinética. Então, agora eu posso pegar a equação anterior, substituir todos os valores que eu conheço, de tal forma que lá no final eu vou cair numa equação de segundo grau. Por que uma equação de segundo grau? Porque lembrem que aqui eu tinha um z quadrado. É o carinha que eu quero descobrir. Tá, então vai sobrar um 500z quadrado, menos 6,43 vezes 40,14 igual a zero. Eu peço essa equação de segundo grau, usando Bhaskara, de tal forma que eu vou ter duas raízes possíveis, uma positiva e uma outra negativa. Não faz sentido fisicamente a raiz negativa, ou a solução negativa. Por quê? Porque isso significaria que eu estou esticando a mola. E o processo físico, eu não estou esticando a mola, eu estou comprimindo ela. Então já aprendo uma coisa, que na física, se uma solução não faz fisicamente, ela é descartada e a gente fica com a solução que faz sentido fisicamente. Então, com isso, a gente pode ver que largar um corpo daqui de cima, empurrando ele, essa energia potencial gravitacional e energia cinética pode ser completamente convertida em uma energia potencial elástica. Como eu não tenho atrito, o que vai acontecer com esse corpo é que ele vai comprimir a mola até o máximo e vai ser empurrado para cima, e de novo toda energia potencial elástica vai começar a ser convertida em energia potencial gravitacional. Okay? Como esse corpo ganhou uma energia cinética inicial, ele vai chegar aqui em cima e cair para fora da rampa. Mas se eu só largar um corpo aqui com velocidade inicial igual a zero e essa rampa não tiver nenhum atrito, o que iria ocorrer é que o corpo ia cair, empurrar a mola, voltar, chegar aqui no topo, parar e seguir se movendo para cima e para baixo, literalmente para sempre, porque eu não ia estar perdendo energia nenhuma na forma do atrito. Então isso é mais ou menos o que ocorre, pessoal, em um pêndulo, que se vocês puxarem um pêndulo e soltarem ele nunca vai subir acima da sua altura inicial. Okay? Então, se vocês olharem na internet, tem vários vídeos meio famosos de verdade não, mas com professores em laboratório, que eles pegam um pêndulo, puxam ele até a ponta do nariz e soltam. O pêndulo vai pendular e quando voltar, só vai encostar na ponta do nariz da pessoa, não vai bater. E por que isso? Porque a energia mecânica se conserva. Bom, e aqui, pessoal, só para dizer que dá para resolver também utilizando composição inicial, o instante que a massa encosta na mola. Fica para vocês olharem em casa depois como é essa solução, está lá na apostila descrita em detalhes. Alguma dúvida, pessoal? Não entenderam alguma passagem? Ah, sim, antes que eu esqueça, mais um outro recado.
Já temos um monitor novo, que o monitor antigo, né, como falei, pediu demissão depois de uma semana, mas porque ele conseguiu um estágio. Mas essa semana já entra em trabalho o próximo monitor. Eu coloquei ele no e-aula hoje, então hoje ele vai pegar as listas para fazer, mas vocês já podem incomodar ele pela lista 3 para pedir ajuda para ele. Vou pedir que ele se apresente, mande uma mensagem para todo mundo, para vocês marcarem também até uma aula de reforço, alguma coisa com ele. E lembrando também, né, podem me mandar e-mail se tiverem qualquer dúvida em relação à lista 3, para ir se preparando para fazer o questionário. Tá? E se não tem nenhuma dúvida, pessoal, por hoje era isso. Nós voltamos na semana que vem. Mesmo horário, mesmo canal, e espero que com a internet melhore.